Bom dia. Beleza, pessoal. Exatamente 11h05. Então a gente deu tempinho aí para o pessoal conectar. Estamos com a sala cheia já. Então sejam muito bem-vindos aí ao nosso webinar. Multiplique sua produtividade aí com a ajuda da Amanda AI. Hoje a gente tem aí um convidado ilustre aí para nos apoiar, né? Nessa empreitada de mostrar as principais funcionalidades e o valor que vocês podem ter aí com as funcionalidades de inteligência artificial da Monday.com. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Tem um público bem grande hoje aí. Vou começar me apresentando aqui, né? Eu sou o Gustavo Furtado, eu sou Squad Lead especializado em Monday.com aqui na ePlayers. Então, eu cuido da área de consultoria aqui, focado em Monday.com, né? No que é referente à implementação de projetos, suporte, treinamentos e etc, né? E junto comigo aqui eu tenho hoje o Marcos Destre, que ele é líder de engenharia de soluções e ele é especialista de IA, né? Do lado do fabricante, né? Então, uma presença super ilustre aí. Obrigado, Marcos, por ter aceitado esse convite, né? De vir conversar com o nosso público hoje e falar um pouco mais sobre Monday AI. Eu que agradeço o convite seu da ePlayers. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre Monday AI. Maravilha, pessoal. E aí, eu quero começar essa sessão de uma forma bem dinâmica, tá? Eu gosto dessa dinâmica de poder conversar com vocês. O último webinar que a gente fez, ele funcionou super bem, né? A gente teve algumas perguntas do público, a gente tirou a dúvida de todo mundo, então foi bem bacana essa troca. E eu gostaria de fazer uma pergunta para todas as pessoas que estão na sala também. Afinal, o webinar não é só sobre os hosts, né? É sobre, né, todos os usuários da Monday.com do dia a dia. E eu queria entender como que vocês utilizam e se vocês já utilizam a IA no dia a dia. Não precisa falar uma grande coisa aí no chat, pode ser só um sim ou não, né? Só para a gente ter uma ideia de quem já está ambientado na utilização de inteligência artificial no dia a dia e quem ainda está curioso, quem ainda está com receio de entrar nesse mundo. Podem ficar à vontade aí, pessoal, bem, bem tranquilo. Pode usar o chat. Ó, o Daniel levantou a mão ali, maravilha. A gente tem uma pessoa. Tenho certeza que tem mais pessoas aí, hein, que utilizam IA aí no dia a dia. O que vocês acham? Ó, teve mais um, teve mais dois ali, ó. O pessoal tá tirando a vergonha ali agora, ali, hein? Isso é legal. Bom, a gente sabe, né? A gente sabe aí que a IA ela já tá bem difundida, né? Entre o público geral, né? Afinal, estamos em 2025 aqui, né? E tudo que se fala, né? Para todo lugar que a gente olha aqui o assunto é inteligência artificial, de fato, né? Então, hoje aqui, durante a nossa sessão, a gente vai falar aqui um pouco sobre esse panorama de IA em 2025, de fato, né? Para entender de forma geral, né, aonde que a IA está encaixada, qual que é a visão de futuro que os principais analistas de mercado estão trazendo, né, para onde nós estamos apontados neste momento, né, quando o assunto aqui é inteligência artificial. A gente vai falar um pouco sobre o Monday AI, com a participação do Marcos aí, falando do lado do fabricante. Entrar aqui no tópico de segurança, que é super importante também, né, da gente entender como os nossos dados eles são tratados, né, como que a Monday cuida desses dados, né, quando a gente fala de segurança. Na sequência, a gente vai explorar as funcionalidades do Monday AI na prática. Vamos falar um pouco de casos de uso reais aqui, né? De clientes que já utilizam a inteligência artificial para ampliar, né, a sua produtividade no seu trabalho do dia a dia. E no final aí a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, porém, uma dinâmica que funcionou muito bem no passado também é vocês irem, né, colocando as suas perguntas aqui no chat, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá? E encaixando aqui no momento pertinente. Então, fiquem bem à vontade, tá? Fiquem bem confortáveis aí, o momento é de vocês também. E, e como eu disse, aproveitem o conteúdo que a gente trouxe para vocês hoje.
Pessoal, falando um pouco de panorama de IA em 2025, né? Como eu falei, né? A IA tá em todos os lugares hoje, né? Ah, boa, Juliano. Verdade. O chat estava desativado agora sim, agora tá aberto para todos aí. Obrigado por destacar. A IA tá em todos os lugares. Para tudo que é lugar que a gente olha hoje, a gente tem nas notícias, nas redes sociais, nas ferramentas que vocês, né, eventualmente já usam, né? E, e não é nenhum exagero se a gente falar aqui que hoje a gente vive aqui uma revolução da produtividade, de fato, né? Para vocês terem uma ideia, houve um levantamento, né, de todas as declarações, né, de líderes de grandes empresas, né, líderes empresariais aí, e eles afirmam, né, 88% desses líderes afirmam que, especialmente no campo da IA, houve um aumento de produtividade nas empresas nesse último ano, tá? A gente conhece aí o ChatGPT desde 2022, a gente vem tendo muitas evoluções neste campo, né? O que era só um modelo de linguagem, né, para que servia ali para fazer alguns cálculos para retornar ali um modelo de conversa, né, para os nossos usuários virou uma coisa muito maior. Nós temos análise automatizada, nós temos o tratamento de grandes volumes de dados. Então, assim, realmente houve uma revolução nesse campo, né? A gente sabe. E, e não são só os líderes, né? Não são só os chefes que sentem isso, de fato, né? É, se a gente olhar para o operacional também, a gente tem um percentual de 61%, tá? E esse número a gente não tirou do zero, tá? Teve uma pesquisa atrás disso, né? Enquanto a gente estava fazendo a pesquisa para esse webinar, a gente chegou nesse número aí. 61% dos profissionais dizem que a IA, inclusive, melhorou, né, esse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, porque aquelas tarefas do dia a dia que eram repetitivas, que tomavam muito tempo, acabaram se tornando mais eficientes, tá? Então, a gente tem um último número aqui, prometo que eu vou parar aqui com os percentuais, mas um percentual que a gente brincou aqui internamente, né, que dentro desse mesmo estudo a gente viu que funcionários, né, e colaboradores que utilizam ferramentas de IA, por exemplo, o ChatGPT, no dia a dia, eles realizam as tarefas 44% mais rápido, né, do que quem não usa. Então, assim, realmente é uma revolução de produtividade, né? E falando de software, né? A partir do momento que a gente inclui isso na nossa rotina, que a gente tem isso de forma nativa dentro das ferramentas que a gente já utiliza, esse número ele tende a aumentar, porque a gente está otimizando a forma que a gente vê a IA, que a gente usa a IA no dia a dia, né, dos profissionais de todas essas áreas, né? Então, esses números aí, eles provam que não é só hype, né? A gente tem aí uma parcela, né, de algumas pessoas que acham que a IA, ela é uma bolha, que ela vai explodir, mas, na verdade, uma IA bem aplicada, ela realmente vai trazer resultados reais, tá? Para o dia a dia de vocês. Então, aqui na tela, aqui a gente está vendo algumas pesquisas, né, alguns relatórios aqui bem recentes, inclusive, né, de outras empresas, e, e não é uma coisa só de fora isso também, tá? A pesquisa aqui essa pesquisa da SAP, por exemplo, falando de América Latina, ela revelou que o Brasil é o país mais otimista da América Latina em relação à IA. Então, mais de 52% das empresas brasileiras veem a IA de uma forma totalmente positiva, tá? Então, assim, o fazer mais com menos é uma realidade cada vez mais presente, graças aqui à inteligência artificial, né? Que é o título desse webinar, né? Como é que a gente multiplica aqui a nossa produtividade utilizando as ferramentas nativas da Monday.com para inteligência artificial, né? E, e aí a gente tem, vamos lá, vamos desmistificar mais um ponto aqui também, que eu acho que é importante, né? Que a gente fica muito entusiasmado, né? A IA vai multiplicar o nosso trabalho, mas a gente tem aquelas pessoas que ficam com o pé atrás também, né? Tem sempre aquele medo, será que a IA vai substituir o meu trabalho? E aqui a gente está justamente na contramão disso, tá? A IA não vai substituir o trabalho de ninguém. Ela veio libertar todos vocês de tarefas chatas, de tarefas repetitivas, de, enfim, itens que vocês poderiam estar se dedicando para outras coisas com muito mais valor, com muito mais impacto na organização. E,
E a gente pode pensar na IA assim como se ele fosse um assistente incansável, de fato, né? Então ele vai pegar esse trabalho braçal e aí vai deixar vocês focarem naquilo que realmente importa, né? Então, seja você um profissional criativo, um profissional de estratégia, que vai propagar o relacionamento com os clientes, seria aquilo que só o ser humano sabe fazer de melhor, de fato, né? Então, a gente deve encarar a IA aqui como uma ferramenta para otimizar negócio, para automatizar tarefa repetitiva e para auxiliar os usuários no dia a dia e nas decisões estratégicas de fato. Ou seja, a tecnologia ela tem que trabalhar ao nosso favor, né? E não contra nós. E aí, conectando neste ponto, é exatamente disso aqui que se trata o Monday AI, tá? Assim como muitas outras empresas líderes de mercado estão embarcando aqui nessa jornada de IA, a Monday também, né? Lado a lado com essas outras empresas, e vocês já vão ver as ligações disso, ela está trazendo o Monday AI, que, enfim, alguns de vocês já devem conhecer, talvez, né, dentro da Monday AI, que é aquele sistema operacional de trabalho super visual, flexível, né, que a gente pode montar da maneira que a gente achar mais pertinente os nossos fluxos de trabalho. Ela integrou inteligência artificial aí no núcleo da plataforma para turbinar a produtividade. Então, tudo que vocês vão ver aqui hoje, em termos de demonstração e capacidades, funciona de forma nativa. E se vocês têm Mandem.com, vocês já têm essa funcionalidade disponível para vocês, tá? Neste ponto, eu trago aqui o Marcos Destre, né, que vai falar um pouco para a gente aqui do ponto de vista do fabricante, né? Então, posicionamento, enfim, o que que a Monday realmente busca trazer, né, como solução de problemas, né, para o nosso dia a dia. Então, Marcos, por favor aí, se tu quiser fazer aí uma breve introdução, né, da tua função hoje na Amanda e tal, e enfim, a casa é sua, fica bem à vontade aí, cara. Excelente. Obrigado, Gustavo, pela excelente introdução. É sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Aprender também sobre como que vocês atuam, né? Aqui no território brasileiro, juntamente com os clientes, tá? Eu sou engenheiro sênior de soluções na Monday.com, tá? Sou responsável por toda a parte de soluções aqui no Brasil e também sou um especialista global de AI, tá? Dentro da Monday.com. E hoje AI ela não é só um tema super importante dentro de tecnologia, né? Está cada vez mais entrando dentro do ambiente de negócios. A gente está tendo cada vez mais empresas que destinam, de fato, tem linhas de orçamento específicas para a inteligência artificial, né? Dentro do contexto não só de tecnologia, mas sobretudo do Brasil, tá? E bom, e avançando então, a gente está hoje dentro da Monday.com como uma das vertentes mais importantes, onde a gente vê muito crescimento no futuro com inteligência artificial, tá? E acho que alguém consegue passar o slide para mim, por gentileza? Então, e claro que todas as empresas, né, todo o mercado como um todo está avançando muito rápido com inteligência artificial, né? Estamos todos aprendendo conforme os clientes têm adotado, têm utilizado a plataforma, tá? E o que a gente vê hoje dentro do que a gente oferece, tá? O nosso principal diferencial hoje é que a Monday hoje, né, para os clientes que utilizam, ou até para clientes que estejam avaliando o Monday, que venham utilizar aí no futuro próximo, a Monday, quando ela é adotada pelas empresas, ela passa a fazer parte do centro do negócio. Então, ela passa a gerenciar, né, ser responsável por fluxos de valor que são fundamentais para o funcionamento da empresa. Então, são fluxos ali que são fundamentais dentro do processo de geração de receita, ou então são fundamentais do ponto de vista de minimizar ou evitar custos, né? Ou então são fluxos que de alguma forma evitam riscos, né? E aí dentro desses três pilares a gente acaba de alguma forma batendo de fato naqueles pilares que são fundamentais para o crescimento e para a sustentação da empresa no longo prazo, tá? Então, com a Monday já funcionando dentro do centro do negócio, né, gerando valor real para o negócio, então quando a gente coloca a inteligência artificial dentro disso, então a gente está, de certa forma, trazendo a inteligência artificial não como uma coisa, uma ferramenta legal, algo bonito, ou então algo, nós estamos aqui dentro da onda, estamos fazendo coisas com AI. Não.
a inteligência artificial, nesse caso, ela está dentro do negócio, né? Ela está, de fato, gerando um valor que conecta, né, com os desafios estratégicos da organização. O segundo ponto é para aqueles que adotam a Monday e passam a utilizar a inteligência artificial dentro da Monday, você já está familiarizado com a plataforma. Então, utilizar a inteligência artificial passa a ser muito fácil, muito intuitivo. É muito diferente de você ter hoje, talvez, os softwares, ou às vezes nem existem softwares, às vezes nas organizações gerenciando o trabalho. Mas, além de todo esse contexto que a gente já vive hoje nas organizações, né, de um ritmo cada vez mais acelerado, se além de tudo isso você ainda precisa, ter uma nova ferramenta de inteligência artificial aqui para a gente poder trabalhar. Então, é uma nova ferramenta, aprender um novo contexto, levar informação para essa ferramenta, para ela trabalhar com isso, com o Monday, a inteligência artificial já está ali, né? Então, você já conhece, é muito mais fácil de utilizar e obter o valor com ela, tá? E o terceiro ponto é que nós temos feedbacks, não só de relacionamento com clientes que utilizam o Monday, mas temos plataformas de mercado que avaliam onde a gente tem reviews e etc. E a gente sabe que nosso produto as pessoas gostam de utilizar. Então não é um produto que é imposto às pessoas, você agora tem que usar a Monday e ponto final. É normalmente um produto que as pessoas começam a utilizar, experimentam, gostam, vão utilizando cada vez mais, tá? Então, assim como nossa missão como Monday sempre foi democratizar o acesso ao software, no sentido de cada um poder ter o seu próprio fluxo de trabalho, né? De não depender de um especialista, não depender de um departamento de TI que controla tudo, tá? Porque com o Monday é super intuitivo e fácil de trabalhar. Então, o Monday AI vem nessa mesma linha. Ele complementa a missão que a gente já tinha, tá? Só que agora com uma vertente de inteligência artificial, elevando ainda mais produtividade, ainda mais resultados para quem aderir à solução, tá? E olhando do ponto de vista da solução em si, hoje a gente tem três pilares em que a gente está desenvolvendo a solução, tá? O primeiro são os blocos de inteligência artificial, são componentes que nós colocamos dentro de um fluxo de trabalho, tá? E que a inteligência artificial vai realizar uma tarefa específica. A gente chama de blocos porque atualmente são três blocos que nós podemos colocar, então pode ser uma coluna dentro de um quadro, tá? Ou como se fosse um campo, tá? Que vai executar uma função específica dentro de determinado contexto. Pode ser uma automação com inteligência artificial, ou a gente também tem uma solução mais avançada de workflows, tá? E a inteligência artificial pode também fazer parte ali desse componente, por isso que a gente chama de blocos, tá? São esses três. O segundo pilar são os power-ups de produto. Então, a Monday.com possui alguns produtos dentro do ecossistema, que é o Work Management, tá? O CRM, o Service e o Dev. Então, os power-ups, a ideia com eles é a gente colocar a inteligência artificial dentro do contexto de cada um desses produtos, tá? Então, por exemplo, dentro de um CRM, executar tarefas específicas de venda, gerar insights sobre a evolução dos negócios, no Monday Dev, gerar insights sobre a capacidade de uma sprint, no Work Management, gerar insights sobre gerenciamento de riscos de um portfólio, o gerenciamento da parte de alocação de recursos, tá? E por fim, a força de trabalho digital. É um tema que, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver muitas informações a respeito disso, tá? É onde nos parece hoje, é onde está sendo um dos maiores investimentos de inteligência artificial dentro das empresas que fazem parte da indústria de SaaS, tá? E a ideia da força de trabalho é ela ser quase que um colaborador de fato, no sentido de que ela consegue executar tarefas complexas dentro de um determinado contexto, com diversas fontes de informação, né? E também ele consegue aprender, então ele consegue ficar melhor com o tempo, de forma que esse agente, né? Então, esse digital workforce, se vocês procurarem na internet, é um agente que vai executar dentro de um contexto específico tarefas complexas com diversas fontes de informação, tá? E melhorando com o tempo. Tá? Então, então aqui também está sinalizado de forma colorida, né? Os blocos de AI hoje é o nosso foco, é onde a gente já tem disponível dentro da plataforma para qualquer um utilizar. Os power-ups estão em curso, né? Em breve a gente vai lançar alguns deles. E a força de trabalho digital também. Eu tenho um slide aqui na sequência
para falar um pouquinho mais sobre o roadmap, tá? Então, e aí, então, aqui é um pouquinho mais detalhado do que compõe cada um deles. Então, os blocos de inteligência artificial, o Gustavo vai mostrar na sequência eles funcionando, mas a gente consegue ali, por exemplo, subir um documento, extrair informações específicas, criar categorias, traduzir textos de várias línguas, detectar o sentimento de um feedback de um cliente, resumir comentários. Então, você tem uma conversa ali no determinado uma tarefa, você consegue resumir aquilo, tá? E o mais avançado de todos, que é um bloco personalizado. Você escreve o que você quiser, tá? E a inteligência artificial vai executar as ações que você pré-definiu ali no prompt. O segundo, os power-ups. Então, como eu comentei, né, executar ações dentro dos produtos, então gerenciar riscos de um portfólio, promover insights de alocação de recursos, por exemplo, e por fim a força de trabalho digital. Alguns exemplos aqui, então tem um agente que analisa um projeto, né, define ali, traz insights sobre o avanço desse projeto, um consultor de vendas que vai ajudar a trazer insights sobre os negócios, um agente que vai ajudar a tomar decisões sobre uma determinada campanha de marketing, um especialista em Monday para ajudar os usuários a utilizar a plataforma da melhor forma, um agente de serviço para ajudar na resolução dos tickets de forma mais acelerada, um facilitador de negócios para ajudar o vendedor ali a tomar decisões, assistente de pesquisa, enfim. Aqui realmente é mais imaginação do que prática hoje, porque vai depender muito de como as pessoas forem adotando o feedback, né? Então a Monday também tem essa preocupação de colocar no mercado aquilo que os clientes precisam, né? E aquilo que a gente tem de feedback deles, tá? Então, esses são os três principais componentes aqui da nossa solução de inteligência artificial, tá? E falando um pouquinho de roadmap, então, nesse próximo trimestre, né? O trimestre está acabando agora, estamos aí nos últimos dias. Então, a gente planeja trazer blocos que vão trazer insights. Então, para quem conhece Monday, hoje os blocos que a gente tem, eles fazem análises na horizontal de um quadro. Então, pegar uma tarefa e analisar essa tarefa, um item determinado. Mas agora o objetivo é trazer insights na vertical. Então, trazer um insight mais completo de um contexto, por exemplo, se você tiver um projeto na Monday, ele poder não só trazer alguma informação de cada tarefa, mas do conjunto de tarefas, trazer gerenciamento de risco para dentro do Work Management, trazer insights de um determinado lead dentro do CRM. E nesse próximo trimestre a gente também vai começar a lançar pouco a pouco a nossa força de trabalho digital, tá? No trimestre seguinte, o terceiro, então, trazer AI mais específica para gerenciamento de projetos, tá? Lançar aqui o nosso agente de serviço dentro do Monday Service. E no final do ano, avançar com a parte de gerenciamento de recursos e também lançar um marketplace onde se possa desenvolver outros agentes, não só a Monday, mas também as empresas que fazem desenvolvimentos em cima da plataforma, tá? Esse é o roadmap, tá? Faço uma observação aqui de que ele pode se alterar, tá, gente, conforme o feedback dos clientes. Então, ele é bastante moldável, conforme a utilização. E ele também está disponível no nosso site para quem quiser ver informações adicionais. E, por fim, então, para aqueles que se preocupam com segurança, a Monday.com, nós não somos nós tomamos a decisão estratégica, de não criar o nosso próprio modelo de inteligência artificial, tá? Existem várias razões para isso, né? E uma delas é porque já existem, bons modelos no mercado, né? Não fazia sentido para a empresa criar mais um, tá? E aí, então a gente selecionou, né? Claro que a gente está sempre melhorando e procurando incorporar outros modelos que também, enfim, a gente é agnóstico no sentido da gente poder ir ao mercado e escolher o que tem de melhor disponível e não deixar nossos clientes reféns, talvez, da nossa própria tecnologia, daquilo que talvez não fosse a melhor. Então, nós não somos especialistas nisso, então a gente olhou para o mercado e viu quais são os melhores hoje, tá? Hoje, e também a gente tem que ter segurança dentro da plataforma. A gente pode colocar qualquer inteligência artificial que vai usar os dados dos clientes e fazer e executar ações que a gente não conhece. Então, por vários motivos, nós escolhemos o Azure e o OpenAI, tá? Hoje são, na nossa perspectiva, os modelos mais avançados e mais seguros, tá? Então, toda informação que vocês colocarem dentro da Monday, que vocês utilizarem inteligência artificial, vai ser processado utilizando estes modelos, tá? É importante que vocês saibam que a Monday não usa
as informações de vocês, as informações dos clientes para treinar os modelos, tá? Esses são os modelos externos. Os próprios fabricantes treinaram esses modelos, desenvolveram esses modelos, tá? A gente simplesmente coloca eles dentro da plataforma para executar as ações que vocês definem, tá? Então, a Monday.com, ela tem as certificações, tem toda a robustez necessária para cliente de qualquer tamanho, tá? Utilizar não só a Monday, mas também o Monday AI, tá bom? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês a respeito da plataforma. Tem muita coisa bacana, tá? A ePlayers hoje é um dos parceiros que eu considero mais avançados aqui em questão de inteligência artificial no mercado aqui do Brasil. Convido vocês, se vocês não conhecem Monday, a conversar com eles, abrir um teste, né? Pedir ajuda para eles, né? Porque o dia a dia já é complexo, então é sempre bom ter alguém aqui para ajudar vocês. Mas é isso, acho que tem bastante potencial aqui para todo mundo tirar proveito, e poder ter mais produtividade no dia a dia. Maravilha, maravilha. Obrigado, Marcos. E reforço isso que o Marcos passou agora, né? Eu acho que é importante a gente se colocar à disposição de vocês, né? Afinal, eles precisam de uma porta de entrada, né? Para entender como que o Monday AI ele vai se conectar com o dia a dia de vocês, né? A gente, inclusive, tem algumas perguntas ali no chat que falam exatamente sobre isso. Respondendo em ordem cronológica aqui, inversa, né? O Thiago perguntou se será dado algum exemplo prático do uso da IA. Sim, é o próximo bloco agora, tá? A gente vai fazer uma demonstração prática do Monday AI de fato, né? A gente vai entrar ali na plataforma, a gente vai mostrar algumas das principais funcionalidades aí do Monday AI, então fiquem por aí, tá? A gente vai entrar nesse ponto logo na sequência. O Anderson perguntou aqui no chat agora há pouco se vai ser possível a gente fazer qualquer coisa na Monday com IA. E a gente tem duas respostas para essa pergunta, tá? A, a intenção, como o Marcos passou aqui agora no roadmap, né, é a gente ampliar cada vez mais a utilização das funcionalidades de inteligência artificial dentro da Monday. Então, com os blocos, com os agentes, enfim, a gente vai chegar num ponto que a inteligência artificial ela vai ser inerente, né, à utilização da plataforma, né? Ela vai estar ali invisível, ela vai estar operando em várias coisas ali para vocês. Isso vai se tornar uma coisa super natural, tá? Neste momento, a gente tem alguns blocos específicos de automação e algumas funcionalidades é, de Monday IA que estão integrados a funcionalidades já conhecidas que vocês já utilizavam na Monday. Por exemplo, para quem utiliza o Monday CRM, tá? Que tem lá a sua lista de atividades, lista de reuniões e etc. E aí, você precisa, por exemplo, entrar num contato e entender quais foram as últimas interações que a gente teve com determinado cliente e quais foram, né, como foram definidos os próximos passos. Você vai poder clicar em um botão, por exemplo, e o Monday AI vai resumir tudo aquilo que está na linha do tempo do e-mail e atividades para te dar ali uma visão geral do que aconteceu com aquele lead. Por exemplo, tá? A gente tem diversos outros casos de uso. A gente vai falar sobre aqui, tá? É, mas é isso, tá? Respondendo a pergunta do Anderson, é quase tudo. Neste momento, não tudo ainda, mas gradualmente a gente está trazendo aí novas funcionalidades, tá? Para a gente trabalhar dentro da Amanda. O Gesiel perguntou também sobre a automatização de tarefas na Monday, né? O consumo de automações. É, o Monday AI ele tem a sua própria cota de automações, tá? Vocês podem verificar isso pelo menu de administração na aba de utilização da ferramenta. No mesmo lugar onde vocês contam lá as automações e integrações, tem uma aba nova lá para falar de IA, tá? Então todas as contas já têm esses créditos de IA disponíveis para serem utilizados, tá? E tudo que passar dessa cota, aí a Monday pode trabalhar com os pacotes ali de IA para a gente ampliar ainda mais essa utilização. Mas já como padrão, todas as contas já vêm com essa cota para ser utilizado. Então, você tem a Monday, você pode colocar ali as automações a funcionar agora mesmo, tá? Então, super tranquilo. Quanto à outra pergunta do Anderson ali, eu vou deixar ali para o bloco de perguntas e respostas que a gente tem no final.
para a gente poder focar aqui agora na demonstração prática aqui do Monday AI. Então eu vou só inverter aqui a minha tela. E aí a gente vai começar a visualizar aqui o nosso chat. Deixa eu só colocar o chat aqui do lado aqui para a gente poder conversar com vocês, bem tranquilo. É, Bom, pessoal, essa aqui é a tela principal da Monday.com, tá? Para quem já conhece a Monday, vai estar em casa, né? A gente tem aqui na esquerda aqui alguns quadros aqui que servem de exemplo, né? Para a gente poder ah, mostrar essas funcionalidades para vocês hoje. Não se assustem com essa língua aqui, vocês já vão ver que isso aqui vai fazer sentido logo, logo, tá? E para quem não conhece a Monday, né? A Monday sendo aí um sistema operacional de trabalho, né? Ela permite que a gente configure áreas de trabalho para organizar o trabalho das equipes, né? Organizar todas as equipes em áreas de trabalho diferentes, com cada um dos quadros aqui sendo configurados para executar um tipo de workflow, tá? Dentro da organização de vocês. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, tá? Passando aqui pelo processamento de tickets de suporte, para a gente trazer aqui resumo de feedbacks, a parte aqui de CRM, etc. E aí eu vou passar ponto a ponto com vocês aqui para mostrar as funcionalidades de fato, tá? Então, dentro de cada quadro da Monday, tá? Passando aqui pela primeira dessas funcionalidades de IA, a gente começa inserindo os poderes de inteligência artificial da Monday diretamente nas colunas, tá? Como que isso funciona, tá? Esse quadro que vocês estão vendo aqui é um quadro que foi configurado para receber tickets de suporte com IA embarcado. E o que que isso quer dizer, tá? O teu usuário, ele vai fazer o fluxo normal, né? Para as pessoas que já têm Monday, por exemplo, já recebem solicitações via formulário hoje, o teu usuário ele vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Ele vai te mandar o formulário, solicitações entre áreas, solicitações externas à organização, né? Então esse continua da mesma forma. A diferença é que aqui dentro do quadro, um dos exemplos e aplicações práticas da IA é a gente conseguir receber as nossas solicitações em qualquer idioma, tá? A gente recebe essa solicitação nessa primeira coluna, com a solicitação original, e aí nessa outra coluna aqui que a gente chamou de solicitação traduzida com IA, a gente configurou diretamente na coluna. Vocês podem ver aqui nos três pontinhos, ó, que a gente tem essa configuração, essa estrelinha aqui, né, da que acabou virando um símbolo aí de inteligência artificial, né? A possibilidade da gente personalizar o funcionamento dessa coluna. Isso se aplica para uma grande quantidade de colunas, tá, pessoal? Nesse caso aqui, é uma coluna de texto e a ação da IA que está configurada para ela aqui nesse momento é a ação de traduzir, tá? Então ele vai fazer exatamente isso, ó. A gente tem outras opções, eu vou passar por todas elas aqui com vocês também. Ele vai traduzir o texto da coluna solicitação, que é a solicitação original, e vai traduzir isso para português. Então, o que que vai acontecer? No momento que a gente receber essa solicitação, o Monday AI ele já vai entrar no quadro, vai ler essa solicitação e já vai dar isso traduzido de forma automática, tá, pessoal? E é como eu disse antes, assim, não se aplica especificamente só para suporte, só para tickets, isso é para qualquer fluxo de trabalho que envolva vocês terem tradução de conteúdo. Vou dar um exemplo. Se a organização de vocês tem uma área de marketing que precisa produzir conteúdo para vários idiomas diferentes, então vocês podem inserir na coluna de texto, por exemplo, o texto original, e aí configurar cada uma das colunas que a gente vai ter aqui, já traduzindo esse conteúdo para os idiomas que serão configurados dentro da coluna, de uma forma super simples, tá? Então, vocês não precisam saber programar, vocês não precisam ter conhecimentos avançados na plataforma, basta a gente clicar nesses três pontinhos, abrir as opções de IA da coluna e já vai ser dado ali o encaminhamento para solicitação que vocês precisam, tá? Então, assim, quando a gente fala de IA voltada a colunas aqui dentro da Monday, a lógica de funcionamento e de ativação dessas automações funciona da mesma forma. Vamos olhar para esse outro aqui agora, a coluna de urgência dentro do nosso quadro, tá? A coluna de urgência
ela pode ser configurada, como ela é uma coluna de status, né? São esses labels coloridos aqui que vocês devem estar acostumados também. A gente tem essa opção aqui do preencher automaticamente com IA, mesma coisa que a de texto, porém, as colunas de status, elas funcionam de uma forma diferente, ó. Para as colunas de status, a gente tem disponível aqui as ações da IA de atribuição de etiquetas. Ou seja, é possível vocês definirem todas as etiquetas que vocês vão ter disponíveis na coluna. Então, mais uma vez, aquilo que vocês já têm hoje, tá? Se a urgente é urgente, não urgente, pouco urgente, enfim, da maneira que vocês tiverem isso configurado dentro do workflow. E a gente vai definir regras, né? Que seria o famoso prompt, né? Aquela conversa que vocês têm com o chat GPT no dia a dia. Vocês vão escrever aqui embaixo, aqui no prompt que a inteligência artificial da Monday vai aplicar. Então, ele vai ler essa solicitação com base no prompt, ele vai definir se é urgente ou não urgente. Então, por exemplo, dentro do workflow de vocês, né, vocês não vão precisar selecionar ali o urgente e não urgente, vocês podem definir palavras-chave, inclusive, para fazer essa categorização. E aí o próprio agrupamento dos quadros, e aí já entra nas funcionalidades core da Monday, né? Vocês podem classificar todas as solicitações pela própria coluna de urgência, tá? Então, tudo isso é feito de forma automática, tá? Eu, inclusive, eu vou fazer uma coisa mais ousada aqui, ó. Eu vou compartilhar esse formulário com vocês, vou colocar aqui no chat ali agora para todo mundo. E se vocês quiserem enviar uma solicitação de teste para ela entrar aqui no nosso quadro, vocês fiquem à vontade que a gente vai olhar aqui o funcionamento da Monday em tempo real nesse sentido, tá? Então, basicamente, no quadro de tickets, pessoa, e-mail, a solicitação que vai ser traduzida, e aí as colunas elas vão rodar de acordo, né, com esse prompt. Urgência é uma delas. Aqui a gente tem uma outra coluna de label aqui que define essa solicitação como uma solicitação simples, como um problema, como uma pergunta. Ó, o Michael mandou aqui, o meu computador explodiu. Me ajude. Bom, a IA já entrou aqui e já disse que realmente, né, é uma solicitação urgente, né, uma situação com bastante seriedade. E, e aí, conforme, né, as solicitações vão entrando, mesma coisa, né? O Monday AI ele vai entrar e vai começar a categorizar esses tickets de acordo com a forma que foi configurado o prompt, né? Aqui, por exemplo, na parte de categoria aqui, ó, do computador que explodiu, ele já classificou aqui com um equipamento o sentimento negativo, né? A detecção de sentimento, ela pode ser aqui na Monday também, né? Então, aqui na parte da personalização, por exemplo, a gente vai ler a tua solicitação traduzida e também já vai colocar análise de sentimento, né? Que está entre os blocos aqui da Monday.com. Então, detecção de sentimento, extração de informações, aprimoramento de texto, tudo aquilo que vocês fariam com o Chat GPT, por exemplo, ele pode ser inserido dentro da Monday de uma forma super, super, super fácil, tá? Vocês querem ver uma outra aplicação prática, né, dos blocos de IA? Um dos que eu mais gosto, na verdade, né, que é esse de extração de dados. Esse de extração de dados é um bloco relativamente novo, tá? E aí, como é que ele funciona? Por exemplo, aqui a gente está com uma base aqui de currículos que estão sendo recebidos, tá? Para nossa área de RH, por exemplo, tá? Dentro desse quadro, a gente pode receber esses currículos via formulário também. No meu caso aqui, eu vou digitar manualmente aqui, eu vou colocar aqui, ó, Marcos Destre. Um exemplo só, tá, Marcos? Vou botar um exemplo aqui do Marcos Destre, e aí eu vou subir o currículo do Marcos aqui, tá? A partir do meu computador. Vou usar aqui o PDF, ou imagem, enfim, do que for relacionado ao currículo, e aí ele vai inserir. O que que as colunas da Monday vão fazer, tá? Elas estão configuradas para o que exatamente, tá? Cada um dos prompts dessas colunas estão configurados para fazer a extração dessas informações a partir de um arquivo, tá? Isso é incrível, incrível mesmo, tá? Isso pode ser aplicado a diversos contextos, tá? Inclusive o PDF tá aqui, ó. É um PDF aqui de uma pessoa XPTO, né? Uma pessoa que não existe. Te trouxe aqui a pessoa e eu coloquei aqui, né? Fiz a configuração para Amanda extrair as informações aqui do e-mail dessa pessoa, do telefone, da formação e também do objetivo e sobre o candidato. E aí, cada uma dessas colunas, né, como eu falei antes, ela foi configurada exatamente para isso, ó. Bloco de extrair informação. O que que a gente vai extrair aqui são informações personalizadas
e o prompt que a gente digitou, ó, extrai a seção objetivo ou sobre mim do candidato. Então, na parte de cima aqui, por exemplo, da Olivia, a gente já tinha um exemplo, ele extraiu da mesma forma, e na parte de baixo a gente extraiu outras informações. Então, mais uma vez, pessoal, mais para ampliar os horizontes de vocês na utilização do Monday AI, isso pode ser aplicado para várias coisas, tá? A gente tem um cliente, por exemplo, que utiliza essa funcionalidade de extração para que a gente consiga ler informações técnicas de alguns documentos por dentro da Monday também. Ele tem um documento lá que tem informações de tamanho de terras e etc, né? Algumas coisas bem específicas. Então a gente consegue trazer isso para cá e personalizar o prompt para ele trazer aqui para a Monday e a gente continua utilizando a Monday da mesma forma. Os agrupamentos eles funcionam, as automações com base em colunas elas continuam funcionando. Tá bem? Então, vamos dar uma para ver como é que tá a nossa área de suporte. Realmente, né? Aqui apareceu bastante coisa aqui na nossa área de suporte aí. Obrigado pela participação de todos. Aqui o Éder Peixoto, por exemplo, mandou uma mensagem aqui no idioma estrangeiro aqui, ele já teve a tradução, já foi categorizado, então isso é bastante legal. E aí falando aqui no workflow especificamente, ó, a gente ainda consegue conectar outras automações da Monday para continuar tratando essa essa solicitação. Como, por exemplo, quando a categoria for software, a gente pode definir que a Monday vai atribuir uma pessoa ou um time específico automaticamente naquele ticket tratado. Então, assim, essas capacidades de inteligência artificial da Monday, elas não funcionam de forma individual. Aliás, elas até podem funcionar, né? Mas seria meio sem sentido, né? Ficar ali uma automação desconexa, mas a gente consegue conectar com todas as outras automações que vocês já usam hoje, né? Então, por exemplo, a criação de um elemento lá no quadro dessas pessoas aqui que estão trabalhando, sabe? A gente redirecionar, né? Fazer filas de atendimento para outras equipes. Então, esse tipo de informação é possível a gente trazer aqui para a Monday. Seguindo nesse mesmo quadro aqui do suporte e tickets de TI aqui com IA, aqui, por exemplo, tá? A gente tem um resumo da solicitação, né? O TLDR, ele Too Long Didn't Read, da solicitação. Então, a gente está usando aqui o bloco resumo, né, da tua solicitação principal e sendo colocado aqui também para as pessoas terem a informação de forma mais sucinta, né? Então, não só ticket, mas o cliente te mandou um e-mail grande e aí você precisa de um resumo. Isso pode ser colocado aqui na Monday aqui da mesma forma, tá? Deixa eu responder rapidinho o chat aqui, depois a gente volta para o nosso fluxo. O Daniel perguntou onde que se habilita a IA na Monday, tá? Isso vocês têm aqui na aba de administração, logo na parte de cima, ali em perfil, você tem ali a aba de IA para habilitar, de funcionalidades, desculpa, para habilitar ou não a IA na sua conta, tá? E ela não é gratuita, vamos dizer assim, mas ela já está inclusa no plano de vocês e vocês já têm créditos inclusos na assinatura que vocês já têm. Então não tem nenhum custo adicional, vamos falar dessa forma, nesse momento, a não ser que o volume de uso de IA seja muito grande. Aí você precisa de um pacote específico para isso, né? Então a A-Players pode ajudar nessa medição e ajudar com o melhor encaixe no melhor plano, tá? É, a gravação vai ser disponibilizada, tá, Bruno? Fica tranquilo. O Tarsis perguntou da extração de dados. Preciso criar um quadro específico para usar? Nossa, essa pergunta é impressionante de incrível, tá? Porque, assim, vocês podem adicionar a IA nos quadros que vocês já têm hoje. Esse é o maior diferencial, tá, dessa nova funcionalidade. Porque vocês não precisam necessariamente criar um quadro específico. Aqui eu estou usando alguns exemplos, tá? Para mostrar casos de uso e a própria configuração, mas vocês não precisam ter um novo quadro. Os quadros que vocês já têm hoje, eles podem ser aprimorados com a IA da Monday, né? Basta vocês ativarem a IA na conta, vocês entrarem aqui na coluna que vocês querem, ativar ali as capacidades de IA e ela já sai funcionando, tá? Para qualquer quadro. Então, Tarso, ótima pergunta aí. Vocês não precisam se preocupar com o trabalho legado de vocês, tá? Ele vai continuar da mesma forma, sem nenhuma grande mudança nesse caso, tá? Mas aqui a gente está olhando só para colunas, tá, pessoal? A gente está olhando só para colunas, os blocos que podem ser aplicados às colunas.
Mas existe a possibilidade da gente usar as automações da Monday, tá? As automações de quadro, e aqui entram os blocos personalizados, tá? Que é possível a gente incluir, para quem, e aqui já para quem já conhece um pouco mais de Monday, tá, gente? Incluir a IA em automações que vocês já fazem. Então aqui, por exemplo, ó, eu posso definir que quando um item for criado, se a gente rolar essa janelinha aqui para baixo, ó, a gente tem aqui todas as automações que a gente pode inserir AI no nosso fluxo. Então, a classificação automática de tarefas, tá? É possível vocês fazerem um prompt customizado também, para extrair informações específicas que vocês querem, né? Para uma coluna. É, tudo aquilo que a gente falou antes, né? Detecção de sentimento, melhorar textos, né? De forma automática também, da mesma forma, resumo, tradução, inclusive podendo escrever com IA, tá? Podendo personalizar o tom, podendo personalizar aqui o tamanho dessa escrita, né? Então, digamos que tu tenha lá um, um assunto que vocês queiram escrever um parágrafo sobre. Vocês podem colocar essa automação aqui, que toda vez que um assunto for criado, a Monday vai gerar um texto sobre ele, falando sobre o assunto que vocês definiram, usando as configurações que foram colocadas aqui. Então, realmente, é uma lista bem grande aqui de possibilidades, tá? Que a gente pode utilizar dentro da Monday. E isso aqui a gente está falando só de quadros, tá, pessoal? A gente tem as outras funcionalidades inerentes à plataforma, como por exemplo, o Monday Docs, né? Que é a gestão aqui de documentação e escrita dentro da própria Monday, né? Um editor de textos colaborativo que está incluso também em todas as assinaturas da Monday.com, para que vocês possam utilizar. E aí, aqui por dentro, vocês podem utilizar, ó, tá vendo esse botãozinho aqui na parte de cima do AI Assistant? Vocês podem utilizar o Monday AI também para fazer o resumo de um texto específico, né? Vocês podem selecionar e mandar o resumo por aqui, ou vocês podem pedir para a Amanda escrever um parágrafo sobre um item específico. Por exemplo, vou clicar aqui no Write with AI e vou dizer: escreva um agradecimento a todos os espectadores do webinar. E vou dar um gerar. Aí a IA vai escrever. Ó, trouxe aqui muitas opções. Posso colocar aqui, ó, para adicionar no doc. E ele já vai trazer esse bloco de texto para vocês aqui, de uma forma super simples, tá? Dentro do mesmo ambiente que vocês já estavam trabalhando. Então, é a forma de ser nativo, tá? O fato de ser nativo, ele facilita muito, tá? É como se vocês tivessem realmente um assistente que está ali invisível, que ele vai entrar em ação no momento que vocês precisam, né? Então, nada mais de ir lá no chat GPT, pedir alguma coisa para ele, e tal. Vocês vão colocar isso diretamente na Monday, no mesmo lugar, tá? E é isso aí, Caroline. A IA vocês podem criar, vocês podem adicionar nos quadros que vocês criaram, tá? Não precisa de um quadro específico. Uma outra funcionalidade legal aqui, tá? Só para a gente não estender muito, que a gente está chegando no final do tempo aqui. Para quem usa CRM, tá? Um ponto bem, bem legal esse aqui, ó. Eu comentei lá no início da nossa reunião. Para quem usa aqui os e-mails e atividades, por exemplo, e utiliza mesmo, né? Adiciona ali as atividades, todas elas, agenda reuniões pela plataforma, insere resumos de chamada, resumos de reuniões e etc. Vocês também têm esse botãozinho da estrelinha aqui do IA, né? Que vou mostrar para vocês aqui na prática como que funciona, né? Ele vai fazer uma leitura aqui de tudo que aconteceu anteriormente com este lead, e aí a IA vai fazer um resumo, de fato, né, daquilo que foi feito, né? Então aqui, ó, houve uma comunicação recente, ó, uma reunião via Teams realizada em 5/3 para discutir os próximos passos. E um resumo completo, ó, mensagens trocadas com o cliente, tarará, quem que é o cliente, quem é o representante interno aqui da ePlayers, que está tratando com essa pessoa. Então, para quem usa CRM, também é muito legal para a gente promover transparência e para poder obter aquele insight de forma muito rápida, tá? É, a respeito de um lead, por exemplo, tá? Então, como os e-mails e atividades, eles são utilizados em outros contextos, né? Então, eles são utilizados aqui no CRM para fazer o relacionamento e gestão de vendas, mas ele pode ser utilizado em CS também, né? No Customer Success, né? O pós-venda, se vocês fazem isso via CRM, vocês podem utilizar os e-mails e atividades para entender todo o histórico, né? Tudo que aconteceu com esse cliente no passado e a gente poder ter um panorama, né? Clientes, o colega saiu de férias, por exemplo, entra aqui no lead dele, clica no resumo por IA e pronto.
Estou contextualizado em poucos segundos, tá? Então, funcionalidades que vão aparecendo aqui por dentro da Monday, tá? É, para que vocês possam tirar proveito da melhor forma. O Luigi, boa Luigi, verdade. Eu acho que acabei não vendo a tua pergunta ali. Vamos lá. Extração funciona para importação de dados de um link como Excel em um SharePoint. Tu teria que ter uma integração, tá? No quadro que tu tá configurando, tu teria que ter uma integração, tá? Com o Excel, né? Com o teu SharePoint, para que a gente possa trazer essas informações para a Monday primeiro, tá? Então ele vai funcionar na coluna que tá aqui na Monday, mas a gente precisa de um espelho dessa informação aqui dentro, né? Você pode fazer uma integração para fazer isso de forma automática, ou você pode importar essa planilha aqui para dentro da Monday, né? Importar esses dados do Excel, e aí as colunas de IA, elas vão rodar da mesma forma, tá? Elas vão rodar em cima disso que vocês estão trabalhando aí no momento, tá? Então, a gente precisa desse meio do caminho. É bastante coisa, né, gente? É bastante coisa, são muitas funcionalidades, e é uma forma muito simples de se trabalhar também, né? Como o Marcos falou, né? O intuito da Amanda é a gente deixar isso cada vez mais invisível, né? E adaptado às necessidades de cada cliente e cada tipo de utilização da Amanda. O que nos traz aqui de volta, pessoal, para os casos de uso, tá? E aí a gente trouxe aqui alguns casos de uso aqui. Em primeiríssimo lugar aqui a gente trouxe o da PUC RS, da Ana, que está nos vendo ali, que eu acompanhei mais cedo ali. O pessoal da PUC hoje usa o Monday AI num cenário real, tá? Eles tinham um problema relacionado à complexidade das demandas. O que que isso quer dizer, tá? Na hora de abrir uma solicitação, o próprio usuário ele poderia definir qual era a complexidade daquilo que ele estava pedindo. Então, assim, em geral, todo mundo colocava sempre que era alta, né? Altíssimo e tal, para a gente dar prioridade. E isso acabou se tornando um problema, né? Quando tudo é complexo, né? Quando tudo é urgente, nada é urgente, né? A gente fica nesse dilema aí. Então, a gente trouxe a IA para alavancar essa categorização, tá? De uma forma mais automatizada. Como que foi o fluxo lá? O pessoal definiu uma série de condições e palavras-chave para que a gente possa avaliar essa demanda. Então, um exemplo prático aqui, né? Ah, se é um banner, se é um e-mail que precisa ser montado e tal. Pensa que lá na PUC, lá, quem utiliza a Monday, né, junto com a gente para essa demanda específica é a área de marketing, né? A Ascom. Então, eles recebem solicitações de marketing e tal, e eles precisam de uma forma de fazer uma triagem dessas solicitações, tá? E aí a complexidade ela entra ali lendo a solicitação do usuário com base no briefing, né? Então ele vai entender lá se é uma solicitação muito complexa e já vai fazer essa atribuição automática dentro do quadro sem necessidade do usuário colocar. Então eles conseguem ter uma visão neutra, digamos assim, né? Um agente neutro ali no meio que vai fazer essa categorização e todos vão ficar felizes, né? A gente vai conseguir fazer uma priorização melhor das demandas aí com base no conteúdo. Então esse foi muito legal, o pessoal tá utilizando, né? E outras áreas da própria Ascom ah, vão se vão se utilizar, né? Dessa funcionalidade também. E isso pode ser aplicado para qualquer contexto, tá? Aqui é um contexto de marketing, mas enfim, a gente pode ampliar para outros também. A gente tem um outro cliente de consultoria que eles fazem uma produção automatizada de posts para blog. Então, eles têm uma lista lá, um banco de dados com todas as ideias, né, para serem postadas no blog. E aí eles têm uma série de agentes conectados ali em um workflow de produção de conteúdo. Então, na Monday, né, eles têm ali o assunto e aí plugado ele tem ali o agente que vai gerar o primeiro esboço, o segundo agente que vai definir o tom, o terceiro agente que vai eliminar redundâncias, e aí, usando uma integração com o Wix ou é o WordPress, um desses duas plataformas de blog que está integrada ali na Monday.com, ele posta isso automaticamente no site. Então, a partir de uma ideia, em poucos segundos, vocês já têm ali um post pronto para ser postado uh, nas plataformas, né, que
que eles utilizam. Não só blog, mas Instagram, LinkedIn, etc. Isso pode ser configurado dentro do workflow também, da mesma forma. Falei para vocês mais cedo, né, um cliente da indústria que faz leitura automatizada de documentos técnicos, né? Então sobe lá o documento, o PDF, a Monday faz toda essa extração, coloca isso dentro dos quadros de uma forma automatizada. O cliente de CRM faz essa transcrição de reuniões e resumo automático, né? Então a gente pode trazer isso diretamente dentro da Monday, né? Para ampliar aquele contexto que vocês viram ali nos e-mails e atividades. E por último, ali a gente tem um cliente que é fábrica de software que ele precisa gerar chamadas de API entre plataformas com base nas informações que ele recebe. Então ele faz um depara utilizando a inteligência artificial para poder conectar, né, fazer essa conexão entre duas plataformas diferentes, usando a Monday ali como vetor de troca para isso, né? Então, muito legal. Tem vários casos aqui de dia a dia, coisas que são bem fora da caixa, de fato, tá, pessoal? Para gente para a gente utilizar no nosso dia a dia. E convido a vocês, tá? Convido vocês aí a trazerem novas ideias, né? E trazerem esses desafios, né? Eu acho que dentro do ecossistema aqui, a ePlayers é conhecida por isso, né? Por topar esses desafios e resolver esses problemas dos nossos clientes da melhor forma. Garanto para vocês que a gente sempre tem uma solução para uma tarefa repetitiva, tá? Você tá fazendo todo dia, nosso objetivo principal é ganhar o tempo de vocês, tá, gente? Gente, a gente acabou estourando o tempo aqui um pouquinho, em 1 minuto, tá? Eu vou abrir aqui para as perguntas e respostas aqui. Eu sei que o pessoal, né, o Marcos ali, o pessoal da iPlayers também já estava respondendo no chat, a maioria. Sei se vocês têm mais alguma outra pergunta que não foi endereçada, a gente pode fazer isso agora, pessoal. Não utilizo a coluna campo de texto e sim atualizações. Como você recomenda a utilização de IA? Gente, eu vou responder essa por último, então. E aí, depois, se vocês precisarem de mais apoio, até por conta do tempo, a gente vai deixar ali os contatos, a gente vai encaminhar a gravação para vocês do webinar junto com os links para fazer o contato com a nossa equipe, tá? Porque essa resposta ela é um pouquinho longa, mas é bem legal, tá? Existe a possibilidade, eu vou mostrar inclusive dentro da própria Monday aqui, tá? A gente pode povoar colunas, vou colocar aqui uma coluna de texto aqui, por exemplo, tá? Com o resumo das atualizações. Aquilo que vocês conversam internamente pode ser inserido aqui dentro da Monday com base em um bloco, tá? E aí, quando que isso vai acontecer, tá? Vou clicar aqui nas automações, pode printar, inclusive, tá? Vou clicar aqui no adicionar automação e vou colocar aqui, ó, quando um update for criado, né, uma atualização for criada dentro do teu quadro, o que que ele vai fazer? Ó, ele vai fazer um resumo do texto dos updates e colocar isso em uma coluna, tá? Então tu vai dizer aqui as instruções, coloca aqui, resuma em um tweet, tá? Para ele deixar bem sucinto, né, aquilo que está nas atualizações, e ele vai jogar isso aonde? Na coluna que a gente ahn, escrever aqui, né? Vou colocar aqui na resumo das atualizações. Então, se vocês quiserem printar essa tela e usar na Manda de vocês, inclusive, ó, essa aqui é uma automação que é relativamente nova também, mas ela é muito útil, tá? Então, tudo aquilo que acontece, por exemplo, dentro dos elementos, aqui nas conversas, no momento que eu posto uma atualização aqui, a inteligência artificial roda e insere essa informação no resumo das atualizações, ó. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, atualização de teste para comunicação interna e atualizar. Ó, então esse foi o gatilho, tá? Gatilho, postei uma atualização, independente de quantas atualizações a gente tiver aqui dentro, a Monday vai fazer a leitura de todas elas e vai colocar um resumo nessa coluna. A automação ela tem um delayzinho ali só para rodar, né, para poder fazer essa leitura, mas daqui a pouco ela já vai aparecer ali na coluna de resumo, tá? Não, beleza, Tarsi. Bem tranquilo. Fica tranquilo aí que a gente tá aqui para isso. Bom, pessoal, agradeço aí a presença de todos, tá? Mais uma vez, né? Tá nos prestigiando aí nessa manhã de quarta-feira. E fica o convite, tá? Se vocês quiserem explorar mais opções no Monday AI e entender um pouco melhor aí sobre como que a AI pode multiplicar esse conhecimento de vocês e essa produtividade de vocês no dia a dia,
por favor, fiquem à vontade, podem nos contatar a qualquer momento. Vocês podem me achar ali também pelo link que está na apresentação, pode achar ali pelo link que vai ser enviado com a gravação do webinar também. Por favor, estamos de portas abertas aí para resolvê-los da melhor forma. É, Pessoal, muito obrigado e até breve aí. Obrigado, Marcos, mais uma vez aí pela disponibilidade, pela participação. Muito bom te ter por aqui. E até logo, pessoal. Uma boa quarta para vocês. Bom resto de semana. Obrigado, pessoal. Foi um prazer.